Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Os altos céus, o Senhor está ouvindo o nosso louvor nesse dia. Então, meu irmão, louve ao Senhor todo o tempo da tua vida. A igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. A alegria está neste lugar. Hoje está, todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor. Irmãos, saúde e paz. Que o Pai eterno, que o Pai das luzes, que o Pai criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, e também em Cristo Jesus, que é o Pai da eternidade, nos deu a salvação. Te convido para adorar ao Senhor em comunhão uns com os outros, sabendo que nesse momento, quando você está me assistindo, muitos outros irmãos estão juntos também. Hoje é mais um domingo, se Deus assim permitiu, se eu não me engano, é o 22º domingo que nós não nos encontramos no cantinho gostoso de Cascadura, mas esperamos que no próximo dia 23, agora, o 4º domingo, retornemos às atividades presenciais, se assim o Senhor permitir. No culto de hoje, nós vamos dar a ênfase
aos pais, e hoje é celebrado o Dia dos Pais, e a gente agradece pela vida desses homens valorosos que nos ajudaram, né, a viver, a sermos colocados no mundo juntamente com nossas mães. Verdade? Então, quando nós nos reunimos em família, em culto, as figuras da família estão presentes: o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, filho, irmão, enfim, tudo isso. Estou aqui sentado na escada aqui de casa, aqui em Papucaia, e a única vez que a escada ou uma escada é citada na Bíblia, pelo menos que eu saiba, é lá em Gênesis 28, quando Jacó, já iniciando a sua fuga por causa da briga com Esaú, por ter enganado, né, o seu pai Isaque, ele então no caminho que ele estava fazendo, ele vai dormir, ele vai descansar, ele pega uma pedra, faz ela de travesseiro, e ele vai ter um sonho, uma visão de uma escada que vinha do céu para a terra, e os anjos do Senhor subiam e desciam essa escada, mostrando uma conexão entre o céu e a terra. E dali Deus fez uma promessa para ele, falou uma nova aliança, ou aliança que renovada em Isaque e Abraão. E nós sabemos a trajetória de transformação de caráter de Jacó, um dos 3 patriarcas do povo de Israel. E aquele lugar ele chama de Betel, a casa de Deus, diante da experiência extraordinária que ele viveu. A gente sempre diz, e a escada significa ascensão, significa ir para um novo lugar, significa conexão, significa comunicação, significa progresso. Então subir também tem esforço para um lado, e ela tem seus degraus. E no decorrer da nossa vida, um dos degraus que a gente tem é a paternidade, e eu falo um pouquinho sobre isso. Mas essa escada que nós temos para ir para o céu não é construída por nós, foi construída por Jesus, a escada da graça. E é interessante quando você pega o livro o evento de Jacó, da escada, você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus fala que o povo, na inauguração do reino, veria os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo para servir o Filho do Homem. É sempre a palavra de Deus conectada, sempre a verdade coadunada em todo o tempo. Então, quando nós pensamos na nossa vida em degraus, tem o degrau da fé, da santidade, da compaixão, da generosidade, tem o degrau da adoração, da comunhão. Enfim, no decorrer da nossa história a gente vai subindo esses degraus, e hoje é dia de agradecer. A gratidão é um desses degraus, e a gente precisa fazer isso. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Salmos, e você vai ouvir uma leitura feita pela Rosana. Preste atenção nessa leitura e daqui a pouquinho eu volto. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Graças te dou de todo o meu coração. No dia em que clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a tua benignidade dura para sempre. Viu como a palavra de Deus nos ensina? Precisamos agradecer, e a gratidão nos conecta cada vez mais, nos aproxima do Senhor. Que hoje você possa agradecer pela salvação, pela sua família, pelo seu pai, quer seja ele vivo ou já morto. Independente se o seu pai foi mais do que você pensou ou menos do que você pensou, ele é seu pai, e de repente no dia de hoje Deus vai te fazer refletir sobre algumas coisas. Ok? Nesse momento convido você para adorar o Senhor cantando um cântico conhecido nosso chamado Graças Dou. Agradece aí louvando, e daqui a pouquinho eu volto. Ok? Nós estamos diante de Ti, porque queremos render essa adoração a Ti, Senhor. Aqui
diante de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Não são só palavras, Senhor. Com meu É com o meu coração coração e o meu louvor, com as minhas mãos aos céus. louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Você lembra da sua vida como era e como é hoje? Tens feito tanto por mim. Na escuridão tua luz me O que tirou. eu digo ao Senhor? Graças dou, graças dou. Por teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e meu louvor, as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças a Deus. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Feche os seus olhos por um instante. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Coração e meu louvor, tuas mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças Amém. Amém. Esse nosso Senhor que tem sido bondoso conosco. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom saber que Deus está sempre nos ouvindo, está sempre contemplando a nossa adoração. E no dia de hoje, nós temos a participação de um pai que também é avô, né? E no mês passado nós celebramos também o Dia dos Avós. E hoje você vai matar a saudade do irmão Dilson Ximenes, que vai louvar o Senhor cantando aquele hino Vivo Feliz, Sou de Jesus. Cante junto com ele, ok? Aproveite! Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor,
seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, e dele sempre há de louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, e dele sempre há de louvor. Vem, cantem de amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, ele sempre há de louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, ele sempre há de louvor. Bem, meus irmãos, mataram a saudade aí do Dilson, né? Que bom. Que Deus continue abençoando a vida dele, o ministério dele e toda a sua grande família. No dia de hoje, quando nós pensamos na paternidade, quando nós pensamos em ser pai, nós pensamos em algo muito importante, que é uma grande missão que Deus deu ao ser humano do sexo masculino. E ninguém pode substituir o pai. Por mais que na ausência do pai uma mãe tente fazer isso, ela nunca vai conseguir ser um pai, não é isso? Mesmo que o avô se esforce, mesmo que um tio, que um irmão mais velho, sempre vai haver uma lacuna na questão da presença do pai. E o pai tem uma função maravilhosa no relacionamento humano e na construção de uma sociedade, juntamente com a mãe, o homem e a mulher juntos, forjando uma nova família. Nós encontramos vários exemplos de pai na Bíblia, de pais que foram bons, que foram ruins, que foram omissos, que foram negligentes, que foram cuidadosos, que foram zelosos. E nós sempre falamos deles e nesse caminhar aqui eu vou falar sobre alguns também. Falo como pastor da igreja, como pastor de um modo geral, que não deixa de ser uma representatividade paterna no cuidado das ovelhas. E aí eu me lembro de João, o apóstolo João, já velho, né, o apóstolo mais novo do colegiado de Jesus, lá com seus 90 anos, ao escrever suas cartas, dizia assim: filhinhos, como é bom vê-los na verdade. Então, como pastor, eu me sinto pai também de muitas pessoas, às vezes o pai na fé, e tento cuidar deles. Mas Deus me deu a oportunidade, o privilégio, a grande missão de ser pai, gerando a Milena, que, se Deus permitir, na próxima quinta-feira, ela completa 24 anos. Tá vendo como é que esse povo fica velho rápido, né? E o Gabriel, que na semana passada completou 16. Tem sido um grande desafio, um maravilhoso desafio cuidar dos meus filhos. E eu me esforço a cada dia para que eles nunca tenham nenhuma carência da presença paterna. Então, os meus filhos, eu sempre falo isso, eles conhecem o timbre da minha voz, que é forte, desde quando eles dois estavam na barriga de Rosana, quando eu já conversava com eles, quando eu já cantava louvores para eles dois, quando eles já ouviam coisas de Deus. E eu tenho certeza que eles já aprendiam e guardavam aquilo dentro da sua vida, que estava sendo ainda entretecida por Deus no ventre de Rosana. Então, eu louvo a Deus por isso e vivo nessa caminhada. Mas, pensando na escada e pensando em degraus, eu gostaria apenas de falar sobre 3 conselhos ou 3 características de um pai que vai fazer o bem aos seus filhos, que vai fazer o bem à sua família, que vai fazer o bem à sociedade. Seria, irmãos, da liderança espiritual no lar.
Você, pai que me ouve, é o líder espiritual da sua casa. A Bíblia diz que nós somos o cabeça do lar e isso não mudou. Estamos na pós-modernidade, somos mais cultos, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, mas isso não se perdeu. Por quê? Porque isso é espiritual, e o que é espiritual é imutável. Significa que este homem que é o cabeça, ele é o profeta da sua casa também, ele abençoa os seus filhos por aquilo que ele fala. E quantos pais destroem a vida dos seus filhos porque falam mal deles? Quando declaram coisas ruins, quando fazem magoa, quando destrói a autoestima dos seus filhos. A Bíblia nos ensina a governar bem a nossa casa. E não é só uma ordenança para nós pastores e os diáconos, não. Para todos nós, homens cristãos e pais também. Nós precisamos governar bem a nossa casa, para que ela seja saudável em todo o tempo. Nós somos ministros da graça de Deus dentro da nossa casa para os nossos filhos. E a liderança, queridos irmãos, queridos pais, é pelo exemplo. A liderança espiritual você só vai ter na sua casa se você tiver uma vida espiritual com o Senhor. Talvez você tenha tido um pai que tenha sido essa referência espiritual para você. Eu não tive, meu pai não é cristão. Mas, independente disso, não significa se o pai não foi um exemplo de vida cristã, não significa que nós não podemos ser. Por quê? Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus, que transformou a nossa vida. Esse pai que é liderança espiritual, ele define o futuro da família. Quando a gente vai no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, quando ali Moisés começa a elencar várias coisas sobre a segunda lei, que era a repetição da lei, e ele fala que deveria estar no coração a lei, no coração do homem, no coração do pai, no coração do chefe de família, para que ele não se desviasse. E é lá a partir do versículo 7 fala que ele deveria inculcar isso na mente dos seus filhos, subindo, descendo, caminhando, comendo, bebendo. Ou seja, é o pai crente, é o pai servo de Deus que vai definindo o rumo da sua família em princípios espirituais muito importantes para todos nós. Esse pai que é liderança, ele tem a visão do reino. A visão do reino que eu sempre falo para vocês é um reino de justiça, de paz e de alegria. Então um lar que existe justiça, paz e alegria sempre vai ser um lar feliz, um lar equilibrado, um lar em que o Espírito Santo tem tranquilidade para viver. E aí eu dou um exemplo negativo de um pai na Bíblia que não foi liderança espiritual dentro da sua casa, foi Davi. Davi foi um excelente rei, governou de forma perfeita, segundo o coração do Senhor, mas ele falhou como pai. Ele falhou porque ele não cuidou de Tamar, quando Amnon estuprou, quando Amnon abusou dela, assediou sexualmente, ele se calou. Não disciplinou esse filho dele, não acolheu Tamar. Com isso gerou a revolta de Absalão, ele não fez nada. Absalão então mata seu irmão, que era meio irmão. Enfim, nesses processos todos, irmãos, ainda tem Adonias, que tenta tirar o trono. Tanto Absalão vai tentar tirar o trono depois de Davi, morre Absalão, tem aquela dor do pai, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, como eu gostaria de morrer em seu lugar. Davi se arrependia disso. E depois disso ainda teve Adonias, que já Davi na velhice quis se autoproclamar rei com um pai vivo. E aí teve toda aquela situação em que Davi teve que colocar Salomão, e ele tentou na vida de Salomão plantar alguma coisa, e deu a missão para ele então construir o templo do Senhor. E lá no início do livro de Reis diz assim, quando ele está para morrer, diz assim: Salomão, meu filho, coragem, seja homem. E ali ele elenca várias coisas. Eu e você podemos aprender coisas na Bíblia. E você, pai querido, você é o líder espiritual da sua casa. Se você continue firme. Se você negligencia, hoje é dia de redimensionar, para que você seja uma influência espiritual na vida da herança do Senhor e dos teus herdeiros para a geração futura. Se cuide e lute todos os dias com coragem para subir essa escada da liderança espiritual. Ok? Bem, vamos para o segundo degrau.
nessa escada metafórica da nossa vida, para nós que somos pais, e eu preciso falar o seguinte: o segundo é você cuidar bem da mãe dos seus filhos, ou do seu filho, ou da sua filha. Se eu não cuidar bem da Rosana, que é minha esposa há 27 anos, que é mãe da Milena e do Gabriel, o que eles vão ver? Que tipo de ética, que tipo de integridade, que tipo de exemplo eu vou dar para os meus filhos se eu, como pai deles, não cuido bem da mãe deles? Então, eu e vocês, queridos pais, maridos, precisamos seguir em frente. E quem é o nosso exemplo de cuidar bem? É Cristo. Apóstolo Paulo fala isso, Pedro fala sobre isso, que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nós temos que nos sacrificar, nós temos que renunciar, nós temos que protegê-la como o sexo frágil, a pessoa que precisa do cuidado. Então, temos vivido no Brasil e no mundo uma violência muito grande contra a mulher. E nos últimos dados dessa semana, como houve um aumento na pandemia aqui no Brasil. Que pena que isso acontece. E quando um pai não cuida bem da mãe, as crianças não têm segurança, as crianças vão ter uma deturpação da figura paterna, queridos. Quando nós pensamos nesse pai que é marido e cuida bem da mãe, ele dá segurança relacional, ele estabelece parâmetros importantes. O casamento é o alicerce disso. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, queridos irmãos que me ouvem, que me veem, todos os problemas, a maioria deles são causados por causa da ausência paterna, do pai que é liderança espiritual, do pai que cuida da mãe corretamente. Essa semana, lá em Nova Iguaçu, uma jovem de 15 anos de idade se suicidou. Ela se jogou do viaduto lá do bairro, do viaduto sobre a linha férrea. E aí os amigos, os colegas lá a conheciam. Uma família desestruturada. O irmão já tinha se suicidado em fevereiro. Pessoas que caminhavam pela igreja, irmãos. Eu não conheço a família, ouvi algumas coisas, mas eu tenho certeza quase que absoluta, que só absoluta é Deus, que faltou um pai nessa história. Faltou a presença dele. Uma mãe que não foi bem cuidada. Então eu queria nesta manhã chamar a sua atenção, exortar você, querido pai que é marido, cuide da mulher que Deus te deu e da mãe dos teus filhos. Porque a Bíblia diz, Pedro vai dizer que quando esse marido não cuida bem dessa mulher, as orações não são ouvidas. A nossa responsabilidade é muito grande. Vai para presídios, vai para as ruas, vai para as casas de recuperação, questões de jovens drogados, questões de sexualidades totalmente desvirtuadas. Envolve a ausência e negligência desse pai, dessa pessoa importantíssima. Quando nós pensamos nesse pai que cuida bem dessa mãe, envolve renúncia, envolve responsabilidade, honestidade, integridade. Você é esse parâmetro, esse referencial, é esse ícone dentro da sua casa. Se tu és, querido pai, continue firme. Se não, corrija-te hoje em nome de Jesus. Nós temos condições de vivermos pela palavra. A Bíblia diz que nós podemos ser líderes dentro de nossa casa, mas líderes previsíveis, não imprevisíveis. Não é isso? Vivemos altos e baixos, descontrolados. E a alegria. E aí quando o pai cuida bem da mãe, quando existe harmonia nesse relacionamento, os filhos ficam felizes. Aleluia por isso. E quando eu penso num pai que cuidou bem de uma mãe, eu penso em José, que cuidou muito bem de Maria, mãe de Jesus. Aleluia por isso, queridos. A Bíblia nos ensina muitas coisas e é possível viver tudo isso que a Bíblia diz porque ela foi escrita para nós e eu e você precisamos cumprir e viver essas promessas. Amém? Bem, irmãos, vamos para o nosso terceiro degrau. Esse degrau é da proteção.
Nós percebemos em Adão, já no Jardim do Éden, que ele não protegeu Eva da serpente. Quando houve a sedução, quando Satanás veio engambelar Eva, ele deturpou as palavras de Deus. No texto hebraico diz que Adão estava ao lado dela e ele também ouviu o que Deus falou. A omissão dele, o silêncio dele. Ele deixou de proteger Eva e nós já estamos aí há tantos anos. Cabe a nós, homens, cabe a nós, pais, protegermos os nossos lares, zelar por eles, pela integridade da nossa família, tanto física como emocionalmente. Deus nos capacitou dessa forma. A mulher, a mãe, não tem a estrutura que nós temos. A função da mãe é outra. Nós somos aqueles que protegemos, nós damos o exemplo, nós somos referenciais. Nós exortamos e educamos os nossos filhos, sempre com justiça, sempre com amor, sempre com carinho, com firmeza, sempre, paciência. E se não houver disciplina em nossas casas, a coisa fica difícil. Quantas pessoas chegaram no meu gabinete ou no decorrer desses 23 anos de ministério, de pais que não protegeram suas casas. Aí vem esposas, vem mães, vem filhos que são negligentes. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos proteger a nossa casa. Vamos proteger os nossos filhos, vamos proteger os nossos netos, vamos proteger as pessoas que Deus colocou. Essa proteção, queridos, vem com elogios. Como eu falei no início, nós profetizamos o que sobre a vida dos nossos filhos? Você elogia o seu filho quando ele faz algo bom ou diz que não faz mais do que obrigação tirar uma boa nota na escola? A gente estabelece e cria dispositivos para que os nossos filhos tenham uma estima equilibrada ou uma autoestima equilibrada. Mas você pode dizer assim, mas pastor, meu pai era assim, era assado. Não importa, se seu pai errou com você, aprenda com os erros dele e não repita os erros na geração futura. Não passe a maldição do pecado, do ressentimento, do abandono para os seus filhos ou de disciplinas equivocadas em que a violência está presente. Olha o que nós temos aí, o que nós temos uma juventude no mundo aí perdida porque pais não protegeram. Quantas vezes nós encontramos meninas que foram abusadas sexualmente pelos seus próprios pais? Isso não acontece pouco não, queridos. Acabei de dar o exemplo de um irmão, Aminon, que abusou de Tamar e Davi ficou calado diante disso. A omissão. Se você se omite diante das situações da sua casa, mude. Se você faz vista grossa para alguma coisa, não faça mais. Trabalhe a santidade dentro da sua casa. Protege o seu filho da cultura mundana. Os nossos filhos são influenciados todos os dias, ainda mais no mundo digital. É o celular, é a televisão, são as pessoas, amigos, mas nós podemos proteger os nossos filhos sim, fazendo o quê? Ensinando a verdade, acompanhando o desenvolvimento dos nossos filhos. Desde quando nasce, a meninice, a puberdade, a adolescência, a juventude, vida adulta. Nós pais temos assim, pelo menos na minha mente, eu vou cumprir a missão quando a Milena casar e for seguir com a família dela, com o esposo dela. O Gabriel, quando eu casar também, e vai seguir com a esposa dele, seguir com a família deles. Eu vou cumprir a minha missão, mas isso não significa que eu vou deixar de estar com os meus filhos lá na frente, de forma nenhuma. Mas nós precisamos cuidar dos nossos filhos. E, irmãos, nessa proteção é pureza. Pureza da nossa vida, pureza da nossa alma. Quantos pais destruíram suas famílias por causa de adultério? Pais que traem as mães dos seus filhos, que trazem maldição para suas casas, que trazem contaminação para o leito da cama, o leito matrimonial, que magoam a mãe dos seus filhos, que destroem filhos. Conheço famílias grandes, a minha família também é grande, marcada por divórcios, por traições de muita gente, e gente dentro da igreja.
que na igreja era o santarrão, e aí não protegeu a sua casa. E a Bíblia nos ensina a proteger, porque o diabo está aí, queridos, ao nosso derredor. E quando eu penso em alguém que protegeu a sua casa, protegeu o seu lar, eu lembro de Jairo, lá nos 3 evangelhos. Essa semana eu li, estou lendo o evangelho de Marcos, quando ele buscou Jesus para curar sua filha, e Jesus indo para a casa dele, Jesus se atrasou ali para curar a mulher que estava com fluxo de sangue, aí veio a notícia que ela tinha morrido. Jesus diz o que para esse pai? Crê somente. E ele creu, e ele confiou em Jesus, e esperou Jesus chegar na casa dele. Chegou lá, Jesus foi, chamou o pai, a mãe só, e foi lá no quarto e disse assim, Tabita cumis, menina, levanta. E naquele dia, Jesus, que é o nosso Pai, colocou no Jairo, no pai Jairo, o sorriso de novo quando ressuscitou a sua filha. Aquele pai foi buscar a proteção para o seu lar e encontrou a proteção de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que no dia de hoje, queridos irmãos, queridos pais, eu e vocês possamos continuar subindo os degraus da nossa vida, cuidando da nossa casa, cuidando da igreja de Cristo, cuidando de todas as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Deus te abençoe, curta o dia de hoje com seu pai, se você vai almoçar com ele, cuidado, álcool gel, máscara e tudo mais. Agradeça a Deus pela vida dele. Ele tem defeitos, como todos nós temos, mas eles são importantes na nossa história e a gente pode viver melhor aprendendo com eles. Deus abençoe vocês e feliz Dia dos Pais, ok? E agora tem um clipe muito bacana que vocês vão ver aí. Aproveite, daqui a pouquinho eu volto, ok? Deus, eu quero sempre te agradecer por ser tão bom e ter feito meu pai. E a gente brinca e joga bola, toma sorvete, fala da escola. E a gente inventa e a gente briga também. Eu levo bronca, mas sei que é pro meu bem. Ele dá um jeito e acha um tempinho de estar comigo, amigo, ele é o maior. E à noite perto do meu travesseiro, antes de orar ele não sai. Deus, eu quero sempre te agradecer por ser tão bom e ter feito meu pai. E a gente brinca e joga bola, toma sorvete, fala da escola. E a gente inventa e a gente briga também. Eu levo bronca, mas sei que é pro meu bem. E a gente brinca e joga bola, toma sorvete, fala da escola.
E aí, meus irmãos, viram que clipe legal? Espero que vocês tenham mandado as fotos a tempo para a gente fazer essa homenagem, né? Que vocês, pais da PIB de Cascadura ou de tantas outras igrejas que nos assistem hoje, sintam-se abraçados, né? Por mim, que sou pastor da igreja, sou pai também, mas acima de tudo, pelo nosso Pai eterno, que é aquele que cuida da gente em todo tempo. Amém? Algumas orientações para terminarmos o culto. Continue orando uns pelos outros, intercedendo pelas nações. Essa semana foi a explosão em Beirute. Ontem caiu um avião. Sobreviveu a maioria das pessoas que sobreviveram, né? Bênção do Senhor. Mas estamos chegando à marca de 3 milhões de pessoas contaminadas no Brasil pela Covid-19, mais de 2 milhões já foram curadas, graças a Deus, mas chegamos à marca aí, né, de 100 mil pessoas que vieram a falecer, e isso é muito triste. São famílias que estão enlutadas, que no dia de hoje, aqueles que perderam seus pais não poderão celebrar esse dia, né? Mas infelizmente precisamos seguir com fé e caminhando, cuidando dos outros. Lembrando que o irmão Adaías Miguel está internado no Instituto do Coração, já fez todos os exames, só está aguardando mesmo o dia da cirurgia e espero que essa semana tudo possa transcorrer bem. Se você quiser levar alguma doação na igreja, de alimento, de roupa ou de recurso financeiro, uma oferta, um dízimo, terça, quinta e sábado nós temos os funcionários lá, das 10 às 5 da tarde, ok? Se você tiver precisando de alguma coisa, ligar para o irmão Oséias, pode falar comigo também, os nossos diáconos, para que a gente possa suprir toda a demanda. E estamos vivendo o milagre de Deus a cada dia, não é isso? E irmãos, lembrando que nós estamos numa contagem regressiva e permitindo Deus, no próximo dia 23, no quarto domingo, daqui a 2 domingos, nós estaremos juntos, às 10 horas da manhã, no primeiro culto presencial, nesse período de quarentena da pandemia. Já aprendemos a viver com a pandemia, usando máscaras, álcool gel, higiene, isolamento, afastamento das pessoas. Algumas igrejas já retornaram, vocês sabem disso, colegas nossos. Tem gente que só vai estar retornando domingo que vem, dia 16, outros retornaram domingo passado. Estamos conversando nos bastidores, irmãos, porque cada igreja tem um perfil, uma identidade comunitária. E aí a gente tem que se preocupar. Nosso auditório é bem grande, bem arejado, vamos seguir todo o protocolo, medição da temperatura, um tapete higiênico, os lugares certos e adequados, como é que vai ser o estacionamento, enfim. Cremos que tudo vai dar certo e a gente vai poder rever alguns irmãos. E você vai ter a liberdade de ir se você quiser. Se você não se sentir seguro para ir, fique em casa. E a gente está trabalhando para que o culto seja online, ao vivo. E aí a gente vai poder falar com você, você vai poder mandar mensagem para a gente durante o culto e matar a saudade de alguns irmãos que estarão lá. Ok? Esteja orando por isso. Graças a Deus na nossa cidade está havendo um declínio, né? Uma diminuição no contágio, isso é muito bom, é fruto do desenvolvimento do vírus também, no sentido daqueles que já pegaram, aqueles que têm anticorpos, a proteção que estamos fazendo e a gente vai seguindo por fé. Convido você, nesse momento, a louvar ao Senhor aquele hino que você conhece, como agradecer por tudo aquilo que Deus fez por mim, por nós, por nossas famílias, por você, pai, que me vê. Que a sua semana, querido irmão, querida irmã, seja uma semana abençoada na presença do Senhor e juntos nós vamos seguindo os degraus que vai nos levar aos céus. E quando chegarmos lá, veremos face a face o Deus Pai, aleluia, que nos deu a salvação, que nos deu esperança e que nos deu vida. Que essa palavra desta manhã, desse domingo, possa aquecer o seu coração e juntos vamos cuidando uns dos outros. Se Deus permitir, quarta-feira a gente se vê.
Fique na paz e até lá. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, que por nós tanto fez, com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Quero viver aqui tua vontade